que eu faria se eu começasse do zero a minha evolução espiritual hoje? Detalhe, isso vai servir para você que está começando, que quer aprender como se desenvolver espiritualmente, quer entender um pouco mais do que se trata isso, mas se você já está na jornada, a última dica que eu vou te trazer aqui vai ser disruptiva. Eu uso até hoje e eu vou dizer na real, é o que mais transforma e mais acelera o meu processo evolutivo hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender. Agora vamos por partes. Quando a gente começa a falar de evolução espiritual, do que se trata isso? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a evolução espiritual faz a gente ir saindo desse excesso de pensamentos, faz sair da agitação interna, faz você se desvincular das ilusões do mundo material. Mas calma! Não quer dizer que você não vai mais poder ter dinheiro e bens materiais. Não se trata disso, porque eu, você, nós somos seres espirituais vivendo essa realidade material e nesse plano a gente veio sim viver experiências materiais. E todo mundo, presta atenção aqui, todas as pessoas que negam o material, tipo dinheiro, bens materiais e criar as riquezas que nós podemos ter em abundância na nossa vida, está negando parte da nossa própria existência. E eu vou ser mais incisivo aqui. Você negar a experiência material, negando o material, você nega parte de si e você vai ter que retornar numa próxima existência para aprender sobre isso. E isso faz parte da nossa evolução. Somos seres espirituais, mas estamos vivendo uma realidade material com as experiências para que a gente possa realmente acelerar a nossa evolução dentro desse plano. E quando a gente começa a olhar assim, mas Jackson, então, evolução espiritual é o que no final das contas? Eu diria e traria para você como se fosse uma métrica. Imagine você olhar da seguinte maneira, que a evolução espiritual ela é proporcional à sua faixa de vibração. Quando a gente pega a semente da vida, que é um instrumento de elevação vibracional, a gente tem as medidas vibracionais. E quando a gente mede a vibração de uma pessoa e ela está numa baixa vibração, vamos dizer assim, a gente identifica que ela tem o seu nível de consciência, o que ela sente, a forma que ela age compatível. Ou seja, uma pessoa que está numa faixa mais baixa vibracionalmente é uma pessoa mais grotesca, uma pessoa mais dura, uma pessoa que sofre mais. E detalhe, eu não estou falando isso para você julgar essa pessoa. Eu quero que você entenda o seguinte, que quando a pessoa está assim é porque ela está sintonizado naquela faixa. E quando ela se eleva, ela vai entrar num outro nível, numa nova consciência, uma nova forma de agir. Ou seja, se a pessoa se você hoje age de uma maneira meio bruta, isso não significa que você é assim. Significa que você está nessa fase evolutiva para aprender. Agora que eu trouxe um pouco uma base aí do que é essa dita da evolução, eu queria trazer para você, mas o que eu faria se eu estivesse começando agora? Em primeiro lugar, eu criaria rotinas que estabelecem momentos para mim sair da loucura do dia a dia. Você pode pensar que, Jackson, mas eu achei que você ia falar uma oração, eu achei que você ia falar de Jesus, e eu não estou dizendo que essas coisas não vão te ajudar. Cada pessoa tem as suas ferramentas, vamos dizer assim. Eu tenho a minha aqui, tá? Mas só que o fato é o seguinte, você precisa ter momentos para se desassociar da maluquice social, desse barulho externo, de celular. Você precisa ter esse momento para você olhar para dentro de si. Por que isso? A nossa evolução espiritual, ela está perfeitamente alinhado com a nossa conexão consigo mesmo. Porque dentro de nós habita uma centelha divina, um fractal divino da fonte criadora. Talvez você ache isso estranho, mas dentro das religiões as pessoas dizem assim, Deus está dentro de você. Não está dentro de si, Deus, Jesus está dentro de você. Quando se fala isso, significa que dentro de você habita um fractal, um pedacinho de Deus, da fonte criadora. Chame como você quiser, eu não estou querendo aqui cutucar suas crenças. Eu só quero que você entenda o seguinte, como existe dentro de você algo tão divino, quando você acessa a sua essência divina, você evolui espiritualmente. Ou seja, uma das coisas mais importantes, no final eu vou falar o que eu acredito que realmente é o que mais fez diferença na minha vida, mas eu queria dizer assim, uma das coisas mais importantes é você ter momentos para você fechar essa bagunça externa e você poder olhar para dentro de si.
você pode fazer isso em meditação, utilizando ferramentas. A gente tem a Semente da Vida, tem a Semente da Expansão, uma ferramenta mais avançada do que essa, e existem outras também, a gente tem diversas formações, mas eu quero que você entenda que esse momento de se reconectar com si é o momento que você se reconecta com o todo. É o momento que você expande sua consciência, que você amplia o seu sentir. Então você ter uma ou duas rotinas diárias é uma das coisas que mais vai fazer diferença para você. Então, quando eu comecei realmente a minha trajetória em cima disso, eu fazia 2 momentos meditativos. Eu ainda não tinha ferramentas, eu ainda não tinha canalização. E só para você entender a trajetória de evolução, né, que a gente teve, eu comecei meditando. Só que chegou um momento que eu comecei a acessar consciências, comecei a acessar outras dimensões, comecei a receber orientações de outros seres. Eu sei que isso pode parecer muito viagem para você, mas se você olhar aqui o nosso canal, você vai ver várias canalizações de mestres ascensionados e consciências que podem nos apoiar. Eu quero dizer que a nossa trajetória naturalmente na expansão faz a gente se conectar a algo mais grandioso. Esses momentos meditativos acalmam, trazem clareza, e você pode, com intenção, se conectar. Então, se eu estivesse começando hoje, colocaria 2 momentos de meditação, um no início do meu dia e um mais ao final do meu dia. Por que nessas 2 pontas? Início do dia meio que determina como é que vai ser a tua vibe do dia, mas no final do dia determina como você vai dormir. E quando você determina como você vai dormir, você já meio que predetermina como você vai acordar, que vai predeterminar o dia, que já vai predeterminar o que eu quero dizer é que esses 2 momentos vão criando um ciclo que é como se fosse uma bola de neve, né? Que você vai se expandindo continuamente desde que você mantenha a sua resiliência. Agora, beleza, ter 2 momentos determinados, com horário e tudo mais. Ter meditação. Você pode utilizar outras ferramentas, orações, mantras, tudo vai ajudar. Você quer fazer o Ho'oponopono, quer fazer não sei o que, faça. Vai te apoiar. Eu utilizo, e agora eu estou falando que eu faço até hoje, ok? Eu utilizo até hoje a Semente da Vida. Desde que essa ferramenta chegou na minha vida, o que eu posso dizer para você? É uma ferramenta que vai limpar as minhas somatizações energéticas, vai ampliar a minha faixa de vibração, vai alinhar a minha energia, meus chakras e tudo mais, e vai me conectar a energias mais elevadas. Basicamente, eu falei aqui qual é que é a trajetória para você sempre se manter elevado. Então, no meu caso, eu consigo manter mais estavelmente elevado, porque querendo ou não, nós estamos humanos. E dentro desse lindo, maravilhoso planeta, sabe o que acontece? A gente tem situações, e às vezes baixa a vibração, às vezes sobe, é que nem bolsa de valores. E a gente entender que isso é natural faz com que a gente ande na direção de se manter mais elevado. E aí que está o grande ponto. Agora, eu falei para você que eu ia te falar o que eu faço até hoje. Claro, uma das coisas é a Semente da Vida, você pode utilizar a ferramenta que converte para você. Se você quer saber mais sobre a Semente da Vida, na descrição aqui eu coloco links aqui para você poder acessar, tá? Mas eu queria dizer para você, assim, coisas que até hoje, assim, transformaram a minha vida. Eu vou falar 2 aqui. A primeira delas não é algo tão convencional e talvez vai requerer um pouco de deslocamento seu. Deslocamento, às vezes, energético, até físico. Desde que a gente começou a receber as nossas canalizações dos mestres, nós fomos orientados a fazer retiros espirituais. Os retiros espirituais, ele tem um papel muito, muito incrível, assim, porque é como se a gente fechasse as bagunças da vida, entrasse em um campo energético elevado, com um propósito específico, que você acaba soltando o que não é você, se expandindo e se conectando a coisas mais elevadas, mais divinas. A cada retiro espiritual que a gente faz, a gente dá um grande salto. O que eu quero dizer para você é que, indiferente do que você faça, eu quero dizer que um retiro espiritual transformaria a vida de qualquer pessoa, porque você vai ter um novo tipo de experiência, vai somatizar, impregnar isso em você e o teu campo energético vai criar caminhos neurais para acessar de uma maneira mais fácil a elevação. Existem várias formas de fazer retiro. Eu já fiz um retiro individual somente, eu em silêncio por alguns dias, estou completamente isolado. Já fiz retiro eu e a Cândice, né, que a gente tem canalizações diárias e orientações dos mestres. E a gente tem os retiros dentro do Mastermind de Ágata, que é o nosso grupo mais avançado de evolução, e do Retiro de Ágata, que é um retiro aberto para qualquer pessoa. Se você tem interesse em alguma coisa de retiro também, eu vou deixar um link aqui embaixo para você, caso você queira. E quando a gente começou a fazer esse retiro para mais pessoas, a gente percebeu como pode ser grande o salto que uma pessoa pode dar em um só retiro.
Então, assim, digo para você que deixe no seu radar, para em algum momento na sua vida fazer isso. Se quiser agora, clica aqui embaixo. Se não for agora o momento, tá tudo bem. Segunda coisa que até hoje eu faço, e eu vou dizer para você assim, é o que mais muda meu dia hoje. Agora, hoje, eu tô gravando hoje, o que mais mudou meu dia hoje foi isso. Antes de eu falar isso, só deixa eu dizer uma coisa para você. E assim, talvez você quer que mais pessoas evoluam espiritualmente. E se você quer que mais pessoas evoluam espiritualmente, você precisa dar um joinha nesse vídeo. Eu sei que pode parecer estranho isso, mas aí o YouTube entende que esse vídeo deve chegar para mais pessoas. E se você não está inscrito aqui nesse canal do YouTube, se inscreve, porque não somente como evoluir espiritualmente, mas você vai entender muito mais de como é viver em alta vibração e realmente ter a vida que você merece. Quem você veio ser nessa vida, beleza? Manda esse vídeo para todo mundo aí que vale a pena. Voltando para cá, o que mais faz diferença na minha vida, no meu dia e hoje, agora, fez do meu dia de hoje? Eu quero dizer para você que e isso é pessoal, e como eu falei aqui, eu vou falar o que eu faria, mas eu acho que é o que mais conta. Eu tenho as minhas rotinas hoje de elevação, eu tenho os meus trabalhos energéticos, não somente com Semente da Vida, mas outras ferramentas que a gente tem. Só que uma das coisas que realmente, o dia que eu não faço, para mim muda o meu dia. Eu acordo cedo. E não é um acordar cedo por acordar cedo. É um acordar cedo para estar acordado antes das outras pessoas. Isso é eu, mas talvez possa transformar a sua vida. Eu acordo às 3h55 da manhã, levanto às 4 horas da manhã, porque é um momento que não tem nenhum barulho. Energeticamente o planeta parece parado. Eu vou dizer para você que é uma dádiva. Experimente amanhã colocar o despertador de manhã cedo, no horário que for conveniente. Se você acorda às 7, coloca às 6. Se você acorda já mais cedo, tipo 6, bota para 5. Eu não estou querendo que você se canse nesse dia, mas eu quero que você possa ter a experiência de sintonizar com você, de meditar, de fazer os teus movimentos com você mesmo em um horário que está livre de qualquer influência. Isso potencializa o teu movimento, isso acelera a tua evolução. Já faz muitos anos que eu comecei a acordar mais cedo. Eu acordava já de manhã cedo, 7 por aí, aí eu comecei a acordar às 6, aí depois foi 5h30, depois foi 5, 4h30, hoje é às 4 horas da manhã. E é um presente eu ter aos poucos indo nesse caminho, porque foi assim que eu consegui acessar coisas quase que inimagináveis. Se eu falasse para você agora, foi assim que eu me desbloqueei, vou dizer, mental, emocional, dentro do meu campo, para poder acessar coisas que são divinas. E muitas dessas coisas divinas eu compartilho com você aqui, muitas dessas se tornam formações avançadas, profissionalizantes muitas vezes, porque são conceitos que podem transformar a vida de qualquer um. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Não esquece, de verdade, de se inscrever aqui nesse canal, porque é assim que a gente vai poder te ajudar ainda mais. Um beijo no coração. Vou deixar uma sugestão aqui de um próximo vídeo para você. Não perde, isso aqui pode transformar a sua vida.